texto do Salmo 89, verso 1, diz assim: a minha mão os susterá, e o meu braço os fortalecerá. É uma palavra ao servo de Deus, Davi. Uma outra tradução, que é a Bíblia, a Mensagem, diz assim: a minha mão te protegerá, e constantemente eu serei com vocês. Essa é a promessa de Deus para vocês. E pensando nesse texto, eu gostaria que vocês pensassem comigo que nós fomos chamados para fortalecer. Deus irá preparar o braço de vocês e a mão de vocês para levantar aqueles que precisam estar de pé. A força o Senhor dará. O texto diz isso para nós. Então, nesse momento que nós estamos hoje, na formatura de vocês, é bem verdade que é o início de novos desafios para vocês, de grandes desafios. Desafios esses que estão diante de vocês, que vocês têm conhecimento e que o Senhor fará com que vocês tenham outros conhecimentos de quais são os desafios que estão à frente de vocês. E por isso, nós precisamos intensamente, vocês precisam intensamente da ajuda do Senhor. Esse texto é direcionado ao servo de Deus Davi. Foi um momento em que Deus, através do seu escritor, proferir nas Escrituras por que Deus escolheu Davi. A Bíblia tem, no texto 21, diz assim: eu escolhi a Davi. Outra tradução diz assim: eu encontrei Davi. Então eu quero dizer para vocês, formando, que foi Deus que encontrou vocês. Vocês virem aqui não é por acaso. Na obra de Deus não existe por acaso. Deus escolheu vocês e capacitou vocês, usou esta ferramenta CTM Vida para vos capacitar. Agora a pergunta é: o que eu vou fazer com isso? Eu fui capacitado, a mão do Senhor é sobre mim, o que eu vou fazer com isso? Talvez uma pergunta que nesse momento você não tenha resposta, mas que você saia daqui essa noite pensando: eu formei. Quando tudo isso terminar, este glamour, vocês tirarem a última foto, após isso, qual será o desafio de vocês? Agora, tenha certeza de uma coisa: a mão de Deus é com vocês, e vos fortalecerá, e levantará o braço de vocês. O eterno Deus estará do lado de vocês, os fortalecendo, os dando força, vontade de continuar. O nosso Deus, Ele é um Deus de promessa. Como nós já ouvimos o Hollister falando aqui, Ele prometeu estar conosco até a consumação do século. Ele diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura, e eu estarei com vocês. Gostei da fala do Hollister, que nós não levamos Jesus, Ele já está lá. Nós vamos contextualizá-lo. Não é? Muito lindo isso, viu, Hollister? Só vou levar para mim. E é uma realidade. Agora, para fazer isso, a boa mão do eterno Deus precisa estar com vocês. E vocês precisam ter essa convicção. Amém? Essa firme convicção de que Deus é com vocês. E que não foi por acaso que vocês vieram ao CTM Vida. Porque há de vocês, exigir de vocês esse privilégio de serem formados. Deus irá exigir de vocês, porque há um grande desafio. Há desafios enormes, e eu listei alguns aqui, para passar para vocês. De repente vocês já sabem, não é? Eu só vou relembrar. O Espírito Santo faz isso, Ele veio para nos relembrar de todas as coisas. Por exemplo, os desafios das grandes metrópoles. Está aí as grandes cidades, precisando ouvir de Jesus. Uma cidade como essa, uma igreja pujante como essa, mas existe nesse momento que nós estamos comemorando aqui a formação de vocês, alguém num grande apartamento, luxuoso, tirando a vida, sem esperança. Como alcançar essa vida? Talvez alguém num luxuoso condomínio, inacessível a nós, está lá dentro, sem perspectiva de vida.
É um grande desafio. Como irei alcançá-los? Outro desafio, os desafios das grandes cidades, também os desafios das pequenas cidades. Há um estudo que diz que só no estado do Piauí, Alagoas, Maranhão, Paraíba, existe mais de 30 cidades que apenas 1% é evangélico. Olha o grande desafio no nosso país. Esses são os desafios que Deus quer que vocês deslumbrem. Que vocês não saiam daqui esquecendo essa chama acesa que foi acesa no coração de vocês. Desafio nas regiões amazônicas, como Pará, Amapá, Acre, que são lugares onde existem vilarejos. Eu tive o privilégio, do ano passado, fazer uma cruzada evangelística com o Haggai, e nós fomos numa cidadezinha tão pequena. Nós encontramos 2 crentes lá, que não sabiam ler, e estavam ali, e não tinham Bíblia, não tinham nada. Olha, um vilarejo, com 8 famílias. Quantos vilarejos desses não existem? Então é um desafio para vocês, formandos do CTM. Como o pastor Nilton disse aqui, não é um privilégio de vocês baterem no peito e dizer, agora eu tenho um diploma. Não, é uma grande responsabilidade. É um grande peso para vocês. Porque alguém acreditou em vocês, alguém investiu em vocês. O que você vai fazer com isso? Esses são os desafios. Desafios dos povos indígenas, dos povos ciganos e outros povos que estão aí para ser alcançados. Sem falar dos povos além-mar. Nós temos, por exemplo, países muçulmanos, onde há um crescimento enorme da perseguição aos cristãos. Países como a Coreia, que há mais de 15 anos são hostis ao Evangelho. Países como o Islã, onde o Islã predomina, que avança contra o mundo e também contra o Brasil. Essa semana eu tive a informação, correu na internet aí uma história, diz que ia chegar dois navios, a ONU, com mais de 1.800.000 de refugiados muçulmanos. Aí houve uma apavoração em todo mundo. Isso não é uma verdade. Isso não é realidade. É uma mentira. Mas eu conversando com alguém que morou muitos anos no Egito, hoje no Brasil, que é o missionário Dagnaldo, que eu quero, numa oportunidade, o Rolson traga ele aqui, pelo que ele viveu lá. Ele viveu 90 dias confinado para morrer. Só não morreu porque a igreja de Uberlândia, todo um povo orou, e alguém foi retirar ele de lá, e ele voltou a estar no Brasil hoje. Mas ficou durante 90 dias, sendo questionado, espancado, por causa de Jesus. Esse povo chegou aqui no Brasil. Dagnaldo falou para mim que esses dias, através de Macapá, vindo da Guiana Francesa, 8 muçulmanos, não são xiitas, mas são simitas. Segundo Dagnaldo, 2 vezes pior do que os simitas, do que os xiitas, né? Esse povo veio ao Brasil, eles estão no Brasil. Eles vieram ao Brasil, receberam visto do Itamaraty e estão andando pela região do Nordeste, por Maranhão, Piauí, compraram uma Kombi, né? Depois eu vou até mostrar umas fotos para o Rolliston, do que eles estão fazendo. E eles precisaram revisar o seu visto. E aí foram para a embaixada, lá em São Luís. Não tinha ninguém que falava árabe. Nenhum deles fala árabe. Aliás, nenhum deles fala português, apenas um. Com muita dificuldade, correram atrás do Dagnaldo, que o Dagnaldo fala árabe fluentemente. Foram buscar o Dagnaldo Imperatriz para poder socorrer aqueles homens que estavam lá. Quando o Dagnaldo chegou falando em árabe, cumprimentando eles em árabe, eles ficaram uma alegria tremenda, achando que o Dagnaldo era árabe. Quando o Dagnaldo falou que não era árabe, eles se fecharam para o Dagnaldo. E o Dagnaldo conversando com eles, eles falaram, nós somos sumitas, somos radicais, e a nossa missão é estar no Brasil como espias, espiando a terra, porque nós queremos evangelizar o Brasil. Nós queremos islamizar esse povo. Olha o desafio de vocês. Olha o desafio nosso, igreja. Então, nós precisamos acordar para isso. O que nós vamos fazer? Vocês estão formando. O que nós vamos fazer com isso?
Não só isso, mas desafios como no Oriente Médio, países como na África, na Nigéria, aonde, segundo a missão Portas Abertas, só esse ano, de janeiro até o ano de junho, o mês de junho, foram mortos muitos cristãos. Mais de 65 igrejas foram incendiadas na Nigéria. Vários irmãos, quando estavam adorando, foram cercados o templo e atearam fogo no templo. E os irmãos morreram queimados lá dentro. Esse é um desafio. Nós vivemos num tempo em que investir em missão, para nós, está sendo cada vez, muitas vezes, difícil. Esses dias eu assisti uma palestra com o Lidório, e ele trouxe algumas informações tão interessantes, Ronaldo Lidório. Ele disse que apenas 1% daqueles que amam missão investe do seu dinheiro na obra missionária. 1%. Ele disse que nos últimos 10 anos, o número de seminários abertos para missiologia, o número de congressos de missões aumentou quase 40% no Brasil. Só que o número de missionários enviados diminuiu mais de 60%. E nós estamos vivendo um tempo que a moeda brasileira foi valorizada. E ele questionou isso. Quando nós estávamos com a moeda baixa, sofrendo a pressão econômica, nós enviávamos mais missionários. Hoje, nós estamos no conforto da vida, se esquecendo que nós não fomos chamados. Todos nós que estamos aqui, somos peregrinos nessa terra. Nós temos uma vocação, fortalecer, estender a mão para aqueles que estão descendo para a eternidade, sem conhecer o nosso Jesus. Você, formando, nós temos o remédio para esse povo. E esse remédio chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O que você vai fazer? Nós precisamos nos levantar e fazer alguma coisa em prol daqueles que estão morrendo sem Jesus. Daqueles que estão perdendo a credibilidade. Porque vive em um país onde o Evangelho já esteve em grande massa, mas por não acordar para a área de evangelística, esses países estão morrendo. É só nós olharmos para um país como a França, onde os franceses levantam e vão dormir aterrorizados, porque os muçulmanos invadiram o país deles. Um país onde o cristianismo era a bandeira. Países como a Alemanha, países como Marrocos, que hoje são 100% islâmico. E nós, o que vamos fazer? Nós precisamos nos levantar, ter a coragem. E nós, igreja, quando olhamos para esses meninos, essas meninas que estão formados aqui, o que você vai fazer por eles? Talvez eles tenham a chama no coração. Ao sair daqui, com aquela chama acesa, ele vai chegar lá no campo. Qual vai ser a palavra que ele vai ouvir? Isso, vamos te enviar, vamos te sustentar, vamos te ajudar. E muitas vezes a palavra é essa. Vamos orar, vamos aguardar, vamos esperar Deus falar. Mas Deus já não está falando? Deus já não está falando? Então que nós possamos nos despertar. Igreja do Senhor, olhe para esses meninos e diz: a responsabilidade deles de evangelizar é minha também. A responsabilidade é minha de fazer alguma coisa, de estender a mão. Por quê? Porque a igreja do Senhor precisa entender que nós também fomos chamados para a pregação do Evangelho. Nós também fomos chamados para estender a mão. O Senhor também está conosco. Porque missão, enviar os missionários, é uma frase tão antiga, mas muitas vezes esquecida entre nós, que se faz com os joelhos que oram, não é? A gente sabe de cor, com as mãos que contribuem e com os pés que vão. Talvez eu não possa ir com os meus pés, mas eu posso contribuir.
Talvez eu não possa contribuir, mas eu posso orar. Agora, não seja omisso. Invista na obra missionária. Invista no Evangelho do Senhor Jesus. Olhe para esses meninos e essas meninas e diga assim: eu posso ajudá-los a alcançar alguém para Cristo. Que Deus os abençoe. Que a mão do Senhor está sobre vocês. Não tenha medo. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo dos desafios que estão à frente de vocês. Mas olhem para frente e diga assim: eu irei, porque o Senhor é comigo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.